Bem-vinda, Rayane. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse encontro com a gente, falar sobre um tema que você conhece e a gente tem muito interesse, que é essa decisão da STJ, que fala sobre dívidas de antigos proprietários do imóvel. Certamente é útil para todos os corretores que vieram aqui hoje saber um pouco mais sobre esse assunto. Se você me permitir, eu queria antes fazer uma breve apresentação da BNI, porque hoje a gente tem algumas pessoas que não são associadas e que talvez nem conheçam bem a BNI. Estou vendo alguns rostos conhecidos, mas também estou vendo alguns nomezinhos aqui que eu não conheço. Aproveitando, quem não tiver problema e se puder assistir ao encontro com a câmera aberta, seria ótimo, né? É super mais confortável para a pessoa que está falando ver rostos ali, né? Ver a pessoa prestando atenção, ouvindo, fazendo reações de expressão, mas também, quem não puder, sem problema, respeitando a privacidade aí de cada um. Às vezes a pessoa está até fazendo outra coisa, mas está ouvindo a palestra porque não quer perder o assunto. Obrigado. Aí vi que algumas pessoas ligaram a câmera, já ficou mais feliz o nosso encontro. E falando da BNI, que é Bolsa de Negócios Imobiliários, né, uma associação de corretores de imóveis do Rio de Janeiro, já existe há quase 50 anos e tem como objetivo reunir corretores de imóveis para que eles façam parcerias entre si. Esse foi o principal objetivo quando ela foi fundada e continua sendo até hoje. É claro que toda união faz uma força, né? Gera um poder de negociação perante a fornecedores, em geral, que a gente usa. Então, acabou que, por consequência, a BNI trouxe muitos benefícios para os seus associados. Um dos principais, que, para não enumerar todos, são, por exemplo, anúncios em portais de imóveis que saem muito mais barato para a gente, né? A BNI contrata um grande pacote de anúncios, que até tem mais destaque do que o normal, porque são anúncios de um pacote premium do Zap, o maior de todos, e a gente redistribui entre os associados conforme a demanda dos associados, já que é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente paga X pelo pacote e redistribui sem que a BNI tenha lucro nenhum, né? É uma associação sem fins lucrativos, então todo mundo sai ganhando. E esse é o objetivo dessa união de corretores. Mas fora isso, a gente tem escritório físico no centro, tem funcionários trabalhando pela BNI para ajudar os corretores. A gente tem um sistema próprio desenvolvido pela BNI que nenhuma outra instituição, nenhuma outra imobiliária, né, usa. E é um sistema feito para fomentar parceria entre os corretores, que é o nosso objetivo principal. Então, se eu tenho um cliente comprador, eu posso cadastrar ali. Se eu tenho um cliente vendedor, eu posso cadastrar ali. E o sistema se encarrega de cruzar essas informações, esse é o diferencial dele, para avisar duas partes, assim, olha, você tem o que essa pessoa precisa e vice-versa. Então, eu deixo lá o meu cliente comprador cadastrado e amanhã um outro associado cadastra, ele já avisa a gente e a gente faz uma parceria, talvez, né? Se der sorte, a gente faz uma parceria e faz mais negócios juntos. Por isso, bolsa de negócios, é para fazer mais negócios. Bom, não vou me estender muito mais, já peguei aqui 5 minutos da palestra da Rayane para falar da BNE. Peço que mantenham os seus áudios fechados, se não for para fazer uma pergunta. E depois vou perguntar para a Rayane, que vai se apresentar, vou perguntar se ela prefere que a gente faça as perguntas ao longo da palestra, interrompa ela de alguma forma para não perder o bonde, ou se ela prefere reservar um espaço no final para a gente anotar as perguntas ao longo da palestra e fazer no final. Antes disso, passar a palavra para a nossa presidente Isabela Domenici, e ela sempre dá as boas-vindas aí aos nossos convidados. Então, Isabela, com você. Isso, é só porque hoje é diferente da boa tarde a todos. Obrigada, Rayane, mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. E hoje, diferente das nossas outras reuniões, né? Nossas reuniões são sempre feitas para os nossos associados e corretores de imóveis. Hoje nós temos também convidados do mercado imobiliário em geral.
convidados e convidadas. Então, nós temos aí corretores de imóveis, nós temos advogados, advogadas, então também agradecer a presença não só dos nossos associados, mas também dos nossos convidados, corretores de imóveis e todos os operadores aí desse nosso mercado imobiliário. Era isso. Então, agora passando a palavra para a Rayane, para a gente poder aí saber um pouco mais sobre essa decisão do STJ, né, que meio que estremeceu o mercado imobiliário, Rayane. Obrigada. Bom, boa noite. Se vocês não estiverem me escutando bem, se falhar alguma coisa, vocês me avisem, né, para que eu possa corrigir. Mas eu quero agradecer ao convite para conversar sobre esse tema que é tão importante e, como a Isabela falou, né, causou muito medo e estardalhaço. As pessoas estão um pouco perdidas depois dessa decisão. Por quê? Trabalhando no mercado imobiliário, pensar que uma transação que foi feita muito antes, né, da que foi intermediada, pode interferir de forma tão negativa no negócio, considerando fraude toda uma cadeia de transações, traz muita insegurança, né? E por isso gera muito medo. Então, assim, eu agradeço o convite de vocês para poder falar um pouquinho sobre esse tema e para conversar também ali sobre a análise de risco em si. Eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu preparei uma apresentação, vou tentar compartilhar aqui para ir conduzindo, né, a reunião. Mas eu queria falar, né, o Ricardo perguntou, né, se eu preferia que vocês fossem falando durante a apresentação ou depois. Vocês podem falar durante a apresentação, se preferirem mandar perguntas aqui, para que seja mesmo uma conversa, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas, que fique fluido, né? Para não ficar aqui falando sobre falando, e aí vocês podem bater esse papo comigo para a gente ir tirando as dúvidas e trazendo essas informações. Então, vou compartilhar aqui. Deixa eu ver a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim. Estão? É porque para mim não aparece. A gente está vendo não maximizado, a gente está vendo um pedaço do programa também, do leitor de Aqui, PDF. aqui. Então, a apresentação, para ficar melhor, vou colocar a tela inteira. Agora saiu. Saiu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai direitinho. Agora entrou de novo. Não está a tela inteira, mas está um tamanho bem razoável. Tá? Ah, então tudo bem. Tá. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre os riscos na venda de imóveis diante dessa decisão do STJ, né, que fala sobre a dívida ativa de antigos proprietários, como isso pode impactar os negócios imobiliários. Como eu comecei ali falando, a gente que trabalha no mercado imobiliário ficou muito apreensiva com essa decisão, né? E ao ouvir falar da possibilidade de toda uma cadeia de vendas poder ser contaminada por uma dívida de um vendedor anterior àquela que a gente intermediou, né? Que a gente não, né? Que o corretor de imóveis vai intermediar. E aí, pensando nisso, antes de entrar na decisão mesmo do STJ, eu trouxe alguns documentos que são importantes de serem analisados na hora que a gente vai fazer essa análise de riscos. Por quê? Quando a gente fala ali da venda de um imóvel, quando a gente vai falar da compra ou da negociação, quando você está intermediando ou assessorando ali um negócio, ao ter contato com o imóvel e com o vendedor, a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise dos documentos do imóvel e do vendedor também, exatamente para verificar a segurança dessa transação e a viabilidade também do negócio. E aí, pensando nisso, quais seriam os 5 principais documentos, né, para a gente analisar?
na hora de fazer essa análise de risco? O primeiro documento seria a matrícula, e aí também chamado de RGI. E por que a matrícula? Porque a matrícula é o CPF do imóvel, né? É ele que faz com que esse imóvel exista juridicamente para o mundo, e nele a gente vai encontrar as principais informações sobre o imóvel. Todas as informações vão estar concentradas ali, eu não preciso de mais nenhum outro documento? Não, a gente precisa de analisar outros documentos também, nós vamos falar aqui sobre esses outros documentos, mas a matrícula é o principal documento do imóvel. Então, o primeiro cuidado que a gente vai ter ali é de pegar uma matrícula atualizada, de solicitar uma certidão atualizada. Por quê? Porque no decorrer do tempo, se a gente pega uma matrícula de 5 anos, com até 6 meses, 1 ano, você pode deixar de ter informações importantes nessa matrícula. Então, a gente vai pegar uma matrícula atualizada para fazer essa análise. Essa certidão pode ser solicitada no cartório de registro de imóveis responsável, né? E hoje a gente tem a facilidade de conseguir fazer essa solicitação pela internet. Existe, inclusive, a possibilidade de solicitar o que a gente chama de visualização de matrícula ou espelho de matrícula, se você tiver o número de inscrição. Então, ao analisar a matrícula, qual é a primeira coisa que a gente vai olhar pensando na transação, né? É a descrição do imóvel, que é o primeiro tópico que a gente vai encontrar ali. Então, a gente vai ver se esse imóvel que está sendo vendido condiz com o que está descrito. E por que essa preocupação em verificar a descrição do imóvel? Por quê? Primeiro ponto, né? Muitas transações são feitas com a utilização de financiamento imobiliário. E se você tiver uma inconsistência entre o que você tem descrito no imóvel, por exemplo, se na descrição inicial ali tem um terreno e a gente está trabalhando com a venda de uma casa, precisa verificar se foi feita a averbação da construção, se foi expedido a habite-se. Então, se você não tem essas informações na matrícula, isso significa que existe uma irregularidade. E aí, na hora que o banco for fazer a análise, o financiamento não vai ser liberado. Assim como, na hora de fazer o registro de uma escritura também, vai cair em exigência, né? Que a gente tão temidas exigências, notas devolutivas do cartório de registro de imóveis. Um outro ponto que às vezes o pessoal pode pensar, nossa, é óbvio, mas é importante se atentar é a questão do vendedor. Se o vendedor é realmente o proprietário. E aí, nesse ponto, o que é importante observar? No nosso país, a gente tem a tradição de transferir a posse. O que isso significa? Significa que, na maior parte das vezes, as pessoas chegam até a fase de escritura. E a escritura não transfere a propriedade. Quando a gente fala de bens imóveis, o que transfere a propriedade é o quê? É o registro desse título aquisitivo, a escritura, um contrato de financiamento, na matrícula do imóvel. Então, se o vendedor ele apresenta uma escritura, mas ao verificar a matrícula, não é ele que consta ali como proprietário registral, a gente também tem uma inconsistência. Isso precisa ser analisado na hora de fazer essa venda. Uma das coisas que geram muitas exigências também, por isso eu trouxe aqui, é a mudança de estado civil. Então, a gente precisa verificar se esse vendedor, o estado civil dele é o mesmo da época na qual ele comprou o imóvel. Isso é uma irregularidade pequena, fácil de resolver, né, fazendo a averbação da mudança de estado civil, mas que precisa ser analisada e que gera também efeitos patrimoniais. E a existência de averbação de ações judiciais, execuções, penhoras. Então, a partir da análise da matrícula, a gente já vai poder ter uma boa base ali da situação dessa negociação, dos riscos, né, para poder continuar caminhando com a análise de documentos. E aí a gente vai falar aqui sobre um ponto, deixa eu voltar aqui, sobre um ponto importante, que são as certidões dos distribuidores. E aí eu acho que quando a gente teve a decisão do STJ recente, acabou gerando muita confusão também, porque quando a gente fala de fraude à execução, nós temos as execuções por dívida, por isso que a gente tira as certidões dos distribuidores, então a gente vai tirar as certidões cíveis, a certidão da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, né? E a gente também tem
as execuções fiscais, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas essas certidões dos distribuidores, elas são importantes para verificar se existem ações contra esse vendedor, né? Por quê? Porque existe a possibilidade de fraude à execução. E quando acontece a fraude à execução? A fraude à execução vai acontecer quando existe ali uma ação judicial contra o vendedor e ele vai se desfazendo do seu patrimônio para que talvez ao final, se ele for executado, se ele for condenado, ele já não vai ter mais aquele patrimônio para poder cumprir ali com o pagamento da dívida. Então, quando a gente fala de fraude à execução, existe sim a questão da importância da boa-fé, que eu acho que foi algo que causou muita dúvida quando. Desculpa, acho que eu saí aqui. Quando saiu essa decisão do STJ. Por quê? Um dos pontos que eu tenho visto falar muito é: mas e se for um terceiro de boa-fé que adquiriu esse imóvel? Ele não sabia da existência da execução, essa execução não constava ali na matrícula. Então, como que fica a situação desse terceiro de boa-fé? Quando a gente fala de fraude à execução, nesse caso em que existem ações judiciais contra o vendedor, o terceiro de boa-fé, ele realmente não pode ser prejudicado. Então, você não vai falar ali de um negócio, de uma cadeia inteira de vendas que vai ser prejudicada por conta de uma transação que aconteceu à época que existia ali a ação judicial. Ainda que constasse, né, quando você tira certidões de ações judiciais ali, que existia, sim, uma ação contra esse vendedor. Então, quais seriam ali, né, na hora que você vai analisar, se você tira certidões dos distribuidores, você verifica que existem ações judiciais, né, em trâmite contra esse vendedor. O que você precisa saber? Esse vendedor, ele tem bens suficientes para garantir essa dívida, no caso da venda do imóvel? Então, se ele está vendendo um apartamento e ele tem uma dívida de 500 mil, ele tem outros imóveis, ele tem bens o suficiente para garantir essa dívida? Se ele tiver bens suficientes para garantir essa dívida à época da transação, não vai ser considerado fraude. Agora, se puder ser percebido que, como eu falei, ele está se desfazendo do patrimônio para, no caso de uma condenação, ele não ter como cumprir com essa condenação, fazer o pagamento, isso é considerado fraude. E aí, qual é o problema da fraude da execução? A gente fala que é um negócio que não é eficaz. Então, um terceiro de boa-fé que adquirir, ele vai ter a compra anulada? Não. Mas o executado, ele vai sofrer sanções por conta disso. Uma delas é a multa. Agora, vamos passar agora para a certidão fiscal e enfitêutica. E aí depois aqui eu vou falar com vocês sobre a questão efetivamente da decisão do STJ, né? A certidão fiscal e enfitêutica também é um documento muito importante de ser analisado. E por que é importante? Quando a gente fala de dívida de IPTU, é uma dívida que é do imóvel, é uma dívida própria terreno. Isso significa que o imóvel foi vendido e tem uma dívida de IPTU anterior à venda, essa dívida segue com o imóvel. E esse imóvel, inclusive, ele pode ser penhorado para o pagamento da dívida, pode chegar aí a leilão para que seja feito o pagamento dessa dívida. Então, a certidão fiscal e enfitêutica é uma certidão extremamente importante para a gente tirar, exatamente porque ela coloca em risco a negociação e traz uma insegurança grande para o adquirente. Mas uma coisa que eu sempre falo quando eu trato desse tema é o seguinte: a ideia aqui não é inviabilizar o negócio. A ideia é trazer clareza e mostrar para as partes que estão envolvidas no negócio uma forma de viabilizar. Existe uma dívida? Como que isso pode ser transacionado na negociação? Né? Como que você vai poder viabilizar o negócio? Não é
interromper ali, não pode ser feito. Existe uma forma de viabilizar com segurança. A importância é de ter clareza no que está sendo feito ali, né? E quando a gente fala de imóveis rurais, é importante lembrar que a gente não fala de IPTU, é ITR. E o ITR, ele não é um imposto municipal, ele é um imposto federal. Então, a gente vai emitir essa certidão, quando o caso for de um imóvel rural, pela Receita Federal. As certidões negativas de débito, que é aí que entra realmente, né, o problema ali das execuções fiscais. Então, a gente vai precisar fazer, né, tirar a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União, a certidão de regularidade fiscal emitida pela Secretaria de Fazenda e a certidão de dívida ativa municipal. E aí entra no ponto da fraude à execução fiscal, que foi ali a situação analisada na decisão do STJ. Por quê? Qual é a situação da Lei Complementar, né, 118 de 2005? Porque ela trouxe na redação do artigo 185 do nosso Código Tributário que todas as transações, né, que presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Ou seja, se você retirar tirar uma certidão de ônus reais, tirar a matrícula do imóvel, você talvez não veja que existe ali a verbada execução. Mas na certidão negativa de débitos, você vai ter essa informação. E se houver, o maior problema é, se houver em alguma das vendas anteriores a inscrição em dívida ativa, todas as vendas que vêm depois, elas são contaminadas por isso. E todas elas são consideradas fraudulentas. E aí, por isso que eu falei com vocês que é muito importante a gente se atentar à questão da fraude à execução e da execução fiscal. Por quê? Na fraude à execução, o terceiro de boa-fé não é prejudicado. Agora, quando a gente está falando de execução fiscal, é irrelevante a boa-fé dos compradores que fizeram essa aquisição posterior àquela venda principal, na qual tinha a inscrição na dívida ativa. E qual é uma das perguntas? A gente fica, vamos precisar tirar certidão de toda a cadeia de venda anterior? Como isso vai afetar? Qual é o risco que a gente tem ali nessa transação? Por quê? E aí eu vou trazer um caso que eu acompanhei há pouco tempo, aqui do Rio, que envolve uma situação que é exatamente essa mesma da decisão do STJ. Eu trabalho com muitos colegas advogados, atuando nessa parte específica do direito imobiliário. E aí, nesse caso, essa colega me procurou porque os clientes dela haviam sido informados sobre a penhora do imóvel que eles adquiriram. Mas a aquisição deles foi a terceira depois da inscrição da dívida ativa. Então, foi feita a venda, na época já existia dívida ativa, depois de 3 anos foi feita uma segunda venda, e depois de foram 2 vendas, depois de 2 anos eles compraram. E na compra deles não apareceu nenhum problema com o vendedor, porque o vendedor não tinha nenhum débito fiscal, estava com tudo certinho. Como eu falei, ele não teve, foi um imóvel comprado por financiamento, os bancos são rigorosos na hora de fazer essa análise. Então, em tese, não tinha nenhum problema que pudesse ser identificado ali naquela transação. Mas eles tiveram um imóvel penhorado, o imóvel vai a leilão, nós embargamos a decisão, né? A gente apresentou embargos de terceiro, fazendo ali a defesa, explicando a questão da boa-fé, que eles fizeram toda a análise, né, que à época as certidões não constavam, né, o vendedor não tinha nenhum débito fiscal, porém,
como houve essa transação lá atrás e já estava inscrito em dívida ativa, a fundamentação da decisão foi exatamente essa, que a partir de, se eu não me engano, é 9 de junho de 2005, que é quando entra em vigor, né, essa alteração que trouxe a Lei Complementar 118 de 2005, todas as transações que são posteriores à inscrição da dívida ativa, elas são consideradas fraudulentas. Pode falar, Isabela. Doutora Rayane, nesse seu caso concreto, essa dívida ela não estava averbada na certidão do imóvel, certo? Não, não estava. Tá. A certidão não apresentava nenhuma, e nem os vendedores, né? Porque não era um débito fiscal do vendedor. Era um débito fiscal da vendedora, da qual foram duas vendas anteriores. Foram três vendas, foram os últimos. Então, na primeira venda, a vendedora tinha inscrição na dívida ativa, tinha um problema relacionado à dívida ativa. O segundo vendedor e o vendedor do qual ele comprou não tinham. Então, ali, para ele, aparentemente, a transação estava perfeita, não existia nenhum risco. E aí, a fundamentação da decisão foi exatamente essa. Foi que, a partir da Lei Complementar 118, todas as transações, né, posteriores à inscrição da dívida ativa, elas vão ser consideradas fraudulentas. Suyen, pode falar. Boa tarde a todos, amigos. O que eu não entendi, o Rayane, qual foi a diferença do antes e depois dessa lei? Porque, assim, você está falando que o seu cliente não tinha a dívida. Há dívidas que quem responde é o imóvel e há dívidas que quem responde é o proprietário. O que eu não estou entendendo do que mudou da lei é o seguinte: quando você realmente, às vezes, uma penhora não tem tempo, ela está em registro, você tira a ônus e ela não aparece. No entanto, como você falou, a penhora fiscal aparece na certidão de fiscal e enfitêutica. Então, você ali já sabe se está em dívida ativa ou não, ou pelo menos tem, se ainda não aparecer em dívida ativa, aparece pagamento em atraso. Então, por exemplo, eu não estou entendendo em que momento, por exemplo, esse imóvel que você está dando como exemplo, não apareceu para as pessoas essas informações. Então, porque, como você falou, existem dívidas que são do imóvel, que são as dívidas próprio terreno. Como eu falei, a dívida de IPTU é uma delas. Se existir uma dívida de IPTU que não foi paga, isso vai gerar inscrição em dívida ativa. Sim. Acontece que, nesse caso em específico, e depois eu até tenho aqui a decisão, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês verem. Nesse caso em específico, não era uma dívida do vendedor do qual os clientes compraram. Era uma dívida anterior, não era uma dívida do imóvel, era uma dívida do vendedor. Então, essa é a questão. Quando a gente tem ali esse marco que eles trazem, né, antes da Lei Complementar 118 e depois da Lei Complementar 118, é que antes da Lei Complementar 118, qual era o marco para ser considerado fraude de execução? Era o mesmo das execuções simples, né? O fato da citação em uma ação judicial. Com a Lei Complementar 118, o marco é a inscrição em dívida ativa. E aí, a maior preocupação é que não é a inscrição em dívida ativa do vendedor atual. A inscrição em dívida ativa de uma venda anterior pode fazer com que toda uma cadeia de venda seja considerada fraudulenta. Então, se a gente fala de dívida do imóvel, é realmente mais fácil. Por quê? Inclusive, se essa dívida perdurar, foi inscrita em dívida ativa, como eu falei, esse imóvel ele vai ser provavelmente leiloado se essa dívida não for paga. Então, você tem a perda do imóvel por conta disso. Agora, se a gente está falando de uma dívida do vendedor, que não é do imóvel, e de uma transação anterior, se não for feita a análise dos vendedores das vendas anteriores, pode acontecer como aconteceu nessa situação da defesa que eu fiz e que foi uma situação parecida também com o caso do STJ,
Mas o que eu não estou entendendo é como é que não se faz uma análise, porque as certidões todas são obrigatórias, inclusive se tiver alguma restrição em relação ao proprietário, o escrevente é obrigado a botar no conteúdo da escritura, fazendo com que o comprador aceite. Então, eu não estou entendendo como é que não pode isso aparecer para alguém no momento da venda. Você diz da venda posterior? Não, olha só, você me disse aí. Não, porque pode aparecer uma fraude, né, de um Sim, proprietário que já foi dono de um imóvel e não é mais. exato. Qual é a situação? Vamos colocar numa cadeia de 5 vendas. A primeira venda que foi feita, essa venda, esse vendedor, né, no caso, teve ali inscrito o nome inscrito em dívida ativa, uma dívida inscrita. E aí foram feitas 4 vendas posteriores. Quando Sim. a gente vai fazer a análise, normalmente, qual é a análise que é feita? Do vendedor atual e por garantia de um ou dois vendedores, mas se você tem uma cadeia de venda extensa, o normal é que não se faça de toda a cadeia de venda. E aí, isso pode acontecer de uma das vendas anteriores. Essa é a questão, é que o comprador atual, ainda que ele esteja de boa fé, ele vai ter essa aquisição considerada fraudulenta por conta de uma venda anterior. Mas isso só se no momento da venda anterior, há 5 vendas atrás, aquele proprietário estava em dívida ativa e isso apareceu nas certidões dele e o comprador que o comprou o imóvel aceitou isso e isso está escrito em escritura, certo? Sim, e aí foi transferido, e foram feitas sucessivas transferências. E o último comprador, que não teve conhecimento dessa inscrição, ele pode ser prejudicado. A insegurança é o fato de uma venda anterior tornar fraudulenta toda uma cadeia de vendas. Porque se é o comprador atual, o vendedor tem uma inscrição em dívida ativa, e aí, né, o comprador atual, ele está ciente disso, não pode nem falar sobre a boa fé. Já se considera má fé. Inclusive, quando a gente fala na execução fiscal também, o fato das certidões dos distribuidores, elas não são obrigatórias, apesar da maioria dos tabelionatos pedirem. E, por lei, elas não são mais obrigatórias. Agora, se você fizer uma compra e houver ali ações judiciais, na qual o vendedor já foi citado, é considerado fraude também. Mas aí um terceiro de boa fé não é prejudicado por essa venda, que fez uma compra posterior. Ok. Rayane, eu não levantei a mão, posso falar? Pode? É, numa outra palestra que você fez na ABAMA, inclusive, quando você estava falando dessas certidões de execuções fiscais, e aí, às vezes é importante a gente nomear as certidões, porque acho que fica mais. A gente consegue identificar com mais facilidade. Então, por exemplo, nem todos os escreventes, né, dependendo do escrevente que nós trabalhamos, né, nós que somos corretores de imóveis, na grande maioria aqui nessa sala, nem todos os escreventes pedem a certidão da PGFN do atual vendedor, que está não é, dos lá de trás. E é exatamente, eu acho, e aí você me corrija, né, se eu estiver errada, é exatamente dessa certidão que a gente está falando, não é isso? Sim. A da PGFN, mas aí o que a gente é importante observar, né? Eu até coloquei aqui nas certidões negativas de débitos, porque quando a gente fala em inscrição de dívida ativa, são débitos fiscais. Então a gente precisa dessa certidão da PGFN, mas é importante também a gente verificar a certidão de dívida ativa municipal. Por quê? Porque todos os débitos fiscais, né, o que acontece? Quando você tem o atraso de um tributo, ele tem o lançamento e depois, se não for pago, vai para a inscrição de dívida ativa para uma posterior execução.
Então, a gente precisa verificar essa questão. A principal certidão é a da PGFN. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, seguindo, a gente vai trazer exatamente essa questão do recurso especial do STJ, né, onde eles, ali, a gente fala que eles trazem o entendimento, né, para pacificar, porque existia muito debate em relação a essas questões, né, as decisões eram diferentes, então já vinha sendo construído pelo STJ entendimento, esse entendimento, né, de que eram fraudulentas todas as alienações de bens posteriores à inscrição do débito tributário em dívida ativa. E aí, qual é a exceção? Se houver, se esse vendedor tiver reservado quantia suficiente para pagamento. Se a época daquela venda, o vendedor, como eu falei, tiver bens suficientes para garantir essa dívida, essa venda, né, não vai ser considerada fraudulenta, nem as posteriores. E aí, por que é tão importante a gente trazer, né, esse assunto, além da segurança aos negócios imobiliários? Porque a gente tem a questão das responsabilidades do corretor de imóveis também, nas relações que ele está intermediando. Então, quando o corretor ele faz a intermediação de uma venda de imóvel, né, ele é responsável ali pelas informações que ele transmite. No Código Civil, a gente tem no artigo 723, né, a responsabilidade do corretor de fazer todos os esclarecimentos em relação à segurança e do risco do negócio. E no Código de Ética do Corretor também, a gente traz aí essa responsabilidade. Além disso, existem decisões, e aí agora não falando especificamente, né, da decisão do STJ relacionada à fraude, mas existem decisões nas quais o corretor de imóveis ele é condenado de forma solidária, ou seja, em conjunto com o vendedor, por não ter transmitido essas informações ou alguma inconsistência em relação à venda para o comprador. Então, é muito importante ficar a par das decisões, de todas essas atualizações relacionadas à legislação, às certidões pertinentes, análise de risco, exatamente por causa da responsabilidade que o corretor tem ao intermediar ali uma transação imobiliária. Bom, pode falar, Donald. Boa noite. Boa noite, doutora. O que se chama, nos Estados Unidos, é feito o que se chama chain of title, a cadeia do título de propriedade. Toda vez que vai se vender uma propriedade, é levantado a cadeia de título, que é exatamente esse assunto que está sendo abordado, que houve um problema anterior, e lá as empresas seguradoras elas têm uma coisa que chama-se seguro title insurance, seguro de propriedade, de titularidade, que num caso desse, se essa pessoa tivesse comprado com seguro, a seguradora seria responsável e honraria a dívida anterior, e o problema para o comprador não existiria. Aqui no Brasil, nosso sistema é diferente, não funciona assim, mas para que se levante essa cadeia de título para dar a proteção ao cliente comprador, no caso, para que nós possamos ter paz de espírito e não sejamos ajuizados como terceiras partes, segundas partes, num processo no qual nós, muitas vezes, não temos nada que ver, eu diria que na grande maioria das vezes, o que seria mais aconselhável seria essa certidão da Procuradoria-Geral e a parte de enfitêutica em nome de todos os compradores. A enfitêutica é sobre a propriedade, não tem como, mas
mas a da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Eu acho que é isso, né? PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Seria tirar essa certidão em nome de todos os prévios proprietários, por exemplo, nos daria uma tranquilidade maior em relação aos fechamentos de escritura que nós temos? Olha, olha, hoje, diante dessa decisão, é o que a gente aconselha, que seja retirado todos. Qual é o marco, né, que a gente conta aí? A partir da lei complementar, 9 de junho de 2005. Então, a partir das vendas posteriores a essa data, se tiver venda posterior a essa data, é interessante que tire essa certidão. Traz toda a segurança para a negociação? Não, mas a gente evita muitos problemas. Por quê? Como nós estamos falando aqui, aquela venda na qual tem essa possibilidade de fraude. E se esse vendedor, ele, à época, tinha bens suficientes para garantir a dívida? Entende? Então, a gente tem muitas inconsistências. O maior problema que a gente encontra hoje em relação a essa decisão é exatamente essa a insegurança que traz, porque, ainda que exista um débito em dívida ativa, isso pode ter sido garantido. São muitos ICs, sabe, a partir disso. Mas, respondendo a sua pergunta, essa certidão da PGFN, ela vai trazer mais segurança, né? E aí, deixar isso arquivado, junto com todos os documentos, para que, num caso de uma possível penhora, né, ter como fazer ali essa defesa. Uhum. Agora, essa certidão só se torna necessária a partir de 2005, quando a lei foi implementada. Ou seja, um proprietário que tem um imóvel em nome dele desde 2004, 2003, 2002, nós não temos que nos preocupar com isso ou devemos? Como é? Não. A questão não é a data da aquisição do proprietário, é a data da transmissão. Se na data da transmissão desse imóvel, ou seja, se na data da venda houver essa inscrição na dívida ativa e essa venda for posterior a junho de 2005, pode ser considerado fraudulenta. Então, o que você vai precisar analisar é a data da transmissão e a existência da dívida na data da transmissão do imóvel, na data da venda, não a que ele adquiriu. Entendeu? Agora, se houver mais vendas anteriores, aí sim, verificar. Ok, ok. Ou seja, se um imóvel tiver, mesmo que ele tenha 60 anos, se ele teve 10 vendas, em teoria se deveria conseguir as certidões da Procuradoria de todas as 9 vendas anteriores, que a 10ª seria a nossa, por exemplo, para poder estar tranquilo em relação a isso. É verdade? Não, nesse caso não. Se você coloca um imóvel que você tenha, vamos dizer, um imóvel que existe há 60 anos. Ok. E aí eu tenho 4 transações anteriores à lei. Ok. E 3 transações posteriores à lei. O que eu vou precisar me preocupar? As transações aos vendedores que fizeram transações posteriores à vigência da lei. Por quê? Antes da vigência da lei, o terceiro de boa-fé não poderia ser prejudicado. Então, esse último comprador, ele não vai ter o negócio dele prejudicado por conta dessa venda. Agora, após a vigência da lei, toda essa cadeia vai ter prejudicado. Então, ele pode, como aconteceu nesse caso que eu falei, né, que te apresentou embargos de terceiro e aí houve a decisão falando que, olha, realmente o imóvel vai ser penhorado, vai a leilão, por conta da inscrição na dívida ativa, ele corre esse risco da perda do imóvel, mesmo tendo sido terceiro após a venda, entendeu? Aí, o mais importante é você analisar as transações feitas posteriormente à vigência da lei. Ok. A partir de 2005, então, todas as transações que houveram, seria de nossa responsabilidade verificar essa certidão a mais, vamos dizer assim. Perfeito. Isso. Exatamente. Obrigado. Doutora, na defesa, poderia-se buscar imóveis desse primeiro comprador, desse segundo comprador e de familiares desse primeiro e segundo comprador também?
ou só deles, dos respectivos? Na defesa que a senhora está fazendo agora. Ah, entendi. Então, existem algumas possibilidades. O Donald havia falado ali que nos Estados Unidos eles têm os seguros, né? No Brasil, a gente tem uma ordem de penhora, vamos colocar de preferência para penhora. Tem a penhora em dinheiro, tem a penhora. Então, quando esse imóvel ele vai ser leiloado? Quando esse executado ele não tiver bens suficientes para garantir a dívida. E aí, o que pode ser verificado como uma possibilidade? Existe um seguro, que eu esqueci agora qual é o nome do seguro, que substitui a penhora. E ele, quando você oferece esse seguro que substitui a penhora, já existe jurisprudência, né, ou seja, decisões que amparam esse entendimento de que esse seguro ele tem o mesmo peso do dinheiro, que é na ordem ali de prioridades das penhoras, o que é a preferência, vamos colocar assim, né? Então, existe a possibilidade de apresentar um seguro garantia judicial. O seguro garantia judicial, existe a possibilidade da contratação e de apresentar ali na defesa o seguro garantia judicial. Mas aí existe toda a movimentação relacionada à dívida, porque a dívida não é do terceiro, a dívida é daquele vendedor lá de trás. Então, quem tem que apresentar esse seguro não é esse terceiro interessado ali, que apresenta, né, no caso, que embargou, seria o devedor. Entendeu? Então, assim, existe a possibilidade de substituir o bem? Existe a possibilidade. A gente tem, inclusive, o seguro garantia judicial. Agora, o atual comprador que está ali sofrendo as consequências, né, da dívida ativa de um vendedor anterior, ele pode apresentar isso no processo? Ele pode tentar apresentar, mas não existe uma jurisprudência, ou seja, não existe a pacificação em relação à aceitação pelo juízo. Em muitos casos, o juiz não aceita por entender que é uma dívida do executado, não é uma dívida desse comprador. Eu acho que eu coloquei mal. Não seria. Seriam duas coisas, isso que eu falei, e uma indenização. Ia rolando aí o cartório primeiro também. Pedir uma indenização a esse cartório. Entendi. Está falando da responsabilidade. Hã? Da responsabilidade, responsabilidade. De quem poderia ser responsabilizado por essas fraudes. Então, o que acontece? É uma responsabilidade do comprador. Na verdade, o Código Civil ele estabelece ali que, como todas essas certidões são certidões públicas, ou seja, qualquer pessoa pode pedir, é uma responsabilidade dos interessados no negócio. Então, como existem certidões que não são obrigatórias, o tabelião ele não é obrigado a solicitar. De quem é a responsabilidade? Por isso que eu coloquei ali essa questão da responsabilidade também do corretor. Porque o corretor tem que ficar atento a isso. Que como ele tem a responsabilidade de apresentar todas as informações de forma clara e os riscos do negócio, e um dos responsáveis por fazer essa verificação das certidões é o corretor de imóveis, quando ele está intermediando a transação. Então, quem vai ser responsabilizado? O vendedor, porque se a gente falar de fraude à execução, entende-se que o vendedor tem conhecimento da inscrição na dívida ativa e o corretor de imóveis ele pode ser responsabilizado de forma solidária, conjuntamente com o vendedor, por ter a responsabilidade de verificar essas informações e serem informações públicas. Entendi. Obrigado. Nada. Rayane, pegando carona aí nessa pergunta do Flávio, eu não sei se eu não entendi direito ou se eu vou fazer uma outra pergunta que nada tem a ver com a pergunta dele. Na sua defesa desse seu processo, né, que você tá defendendo aí o comprador atual, você, como advogada ou comprador atual, poderia tentar identificar um outro bem daquele vendedor lá de trás para poder apresentar como pagamento dessa dívida ativa? Não, eu verificar um outro bem, uma possibilidade dele garantir a dívida, não.
O que existe a possibilidade é, como eu falei, apresentar ali na defesa, se colocar como terceiro interessado, qual é a defesa na execução, né? São os embargos. Então, apresentar os embargos de terceiros, e nos embargos de terceiros, colocando todos os fatos, oferecer como garantia esse seguro garantia, é o seguro garantia judicial mesmo. Eu vou conferir o nome e depois encaminho para vocês poderem, mas é o seguro garantia judicial. Agora, o que acontece? Qual é o problema do seguro garantia judicial? É que nem todos os juízes eles vão aceitar por não ser uma dívida desse terceiro, por ser uma dívida daquele primeiro vendedor. Então, existe a possibilidade até desse vendedor, né, vamos dizer, no caso de conseguir contato com ele, fazer uma negociação e ele se dispor, enfim, fazer uma negociação mesmo para que a pessoa não perca esse imóvel. Existe uma possibilidade de negociação. Mas, enquanto terceiro interessado, não é garantido que apresentando ali o seguro-garantia, nossa, ficou redundante, né? Mas não é certo que apresentando o seguro-garantia o juiz vai aceitar. Certo, obrigada. Nada. Uma curiosidade, doutora. Como, inclusive, na própria lei já diz que é fraude, foi fraude cometida, isso é passível de queixa-crime contra o vendedor que fez isso. Estou correto ou não? Correto. Existe, além da responsabilização civil, a responsabilização criminal. Ah, ok. Então, Tanto isso na fraude de execução, quando envolve execução civil, quanto a execução fiscal. Os dois ok. casos. A responsabilização. Isso dá um, não vou dizer um conforto, mas dá uma ferramenta um pouco mais forte para a pessoa que foi fraudada, no caso, esse comprador de boa-fé, esse terceiro, quarto comprador de boa-fé, para que ele possa, pelo menos, tentar correr atrás de um acordo onde ele não saia tão prejudicado. Ok. Sim, existe a possibilidade de reparação, né? A questão é que, assim, é uma insegurança e é uma dor de cabeça muito grande para quem enfrenta isso, porque você imagina, você comprou um imóvel, em tese, com tudo certo, está fazendo o pagamento, já está, vamos dizer, no final de um financiamento, e aí é surpreendido pela notícia de que o imóvel foi penhorado e já está em fases de leilão já. Então, assim, imagina todo o transtorno, né? Mas é claro que, perdido o imóvel, você tem o direito de reparação civil, como você falou, tem a questão criminal também. Então, é possível ajuizar uma ação contra esse devedor, enfim, para poder ter ressarcido? Agora, colocando em termos práticos, né? Essa pessoa talvez não tenha patrimônio para cumprir também essa execução aí, né? Enfim, essa responsabilização. E colocando em termos práticos, seguir na pressão até jogar lá na cadeia, para ela não fazer isso com outra. Exato, para não fazer com mais ninguém, né? Exatamente. Fez com uma, não fará com o próximo. Não para com o próximo, isso aí. Obrigado. Nada. Doutora Rayane, tem duas observações aqui, na verdade, duas perguntas no nosso chat. Um da nossa convidada é a doutora Juliana Carvalho. Se o vendedor tiver domicílio em outros estados, seria bom também solicitar desses locais. Ela acho que colocou como uma observação e não como uma pergunta. Sim, inclusive na decisão do STJ, uma das situações que foi falada e que gerou tanto burburinho foi exatamente essa, que a execução ela é de uma cidade e a venda foi em outra cidade. Então, na época da venda, o domicílio do vendedor era um, mas a dívida era de um outro local, né? Então, assim, seria necessário, em até um dos meus estudos sobre a decisão, eu li algo que fez muito sentido, que é uma insegurança, pode gerar uma insegurança tão grande, porque a quantidade de estados e municípios que nós temos e que podem gerar ali uma inscrição na dívida ativa é gigantesco. Isso pode chegar a inviabilizar o negócio. Quando a gente fala de construtoras também, como que fica essa questão da segurança quando a gente envolve construtoras? Porque é muito difícil a gente pegar uma situação de uma construtora, de uma incorporadora que talvez não tenha alguma inscrição ali, por menor que seja,
E aí, isso pode gerar depois ali na compra de, quando a gente fala de incorporação imobiliária, vendas de imóveis na planta, futuramente pode gerar perda de um imóvel? Toda essa discussão foi gerada pela insegurança que traz. Por quê? A sensação que dá é que, ainda que a gente tenha todo um aparato de cuidado, existe a possibilidade ali de, em algum momento, ser surpreendido por algo desse tipo. Mas a orientação é que sejam analisadas as vendas anteriores. Mas nesse Certo. caso aí, nesse caso concreto, não é uma dívida federal, independente do estado que ele está? Na situação do STJ, foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, era uma inscrição de dívida de um estado, e a inscrição era de um estado e a venda foi feita em outro. Ah, não Então, era o governo federal, não. Não era de dívida da Receita Federal. não, e então toda a análise foi feita no estado da venda. E Ah, aí tá, depois, entendi. quando surgiu essa questão da dívida ativa, mesmo sendo posterior, uma das discussões levantadas foi essa, em relação ao domicílio em outros estados. Ah, sim. Sim, porque aí você Nossa aumenta Senhora. ainda mais a insegurança, entende? Nossa É uma Senhora. decisão que eu acredito que vai ser revista em algum momento, apesar de ter vindo ali, né, como forma de pacificar o entendimento. Porque para o mercado imobiliário em si, para quem trabalha com negócios imobiliários e para as incorporadoras, enfim, traz uma insegurança muito grande, traz um risco muito grande ali e muitas vezes até inviabiliza o negócio. Então, eu acredito que venha a ser discutido mais vezes, mas hoje o entendimento que a gente tem é esse. Então, é importante tomar esse cuidado de fazer análise das transações anteriores, né, a partir ali da vigência da lei. Certo. Ô, E doutora aí eu Rayane, acho. Obrigado. até com relação a essa questão da insegurança jurídica, a própria Receita Federal, eles têm até 5 anos para poder fazer essas autuações. Então, imagina, hoje pode estar tudo ok, né? As certidões estarem lá de fato negativas e até que uma dívida que daqui a 5 anos sofra uma autuação para ela ir para a procuradoria, leva aí mais 4, 5 anos de discussão. Então, quer dizer que ao prazo que fica para poder se fazer essas correções e até aparecer na procuradoria. É uma Exatamente. insegurança muito grande, de fato. Né? Traz muito risco para os negócios. Doutora Rayane, aí tem uma última pergunta da nossa associada Lucy, que eu acho que você já respondeu. Então, qual seria a recomendação da senhora para a gente ter a garantia do negócio, né? Nós, como corretores de imóveis. E aí eu acho que é o que você já respondeu, né? De fazer a análise de todas as vendas anteriores. Isso. Mas, Verificar. se quiser se estender aí, É, a gente agradece. Por isso que eu trouxe ali a importância de analisar a matrícula, porque a partir da matrícula a gente vai ter conhecimento da cadeia de vendas, né, feitas ali no imóvel. E a partir dessa cadeia de vendas a gente pode analisar, como eu falei, a partir de junho de 2005, os negócios posteriores, né, como que foi feito. Vamos fazer análise desses vendedores para ver se existe a possibilidade, né, de alguma dívida que estava inscrita ou de alguma situação vir a afetar a venda atual, né? Então é importante a gente fazer essa análise ali. A matrícula, para mim, é sempre o ponto de partida, porque é onde você vai ter orientação de tudo que você vai analisar ali do negócio, né? De todas as inconsistências e as possibilidades até, para se aprofundar nessa pesquisa, porque na análise de risco, que a gente costuma fazer é uma varredura mesmo, né? Para verificar toda e qualquer situação que possa gerar uma insegurança para aquele comprador, ou trazer qualquer problema ali naquela venda. Certo, obrigada. Eu acho que a Suinho levantou a mão aqui de novo. Essa certidão que você falou que é a principal, PGSN, que certidão é essa? Vou PG, mandar o quê? Desculpa que falhou. é da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional. Eu vou encaminhar aqui um link para vocês que vocês podem verificar. Aqui no chat eu vou colocar.
que seria onde você vai fazer, né? E aí, quando abrir ali, É de graça ou você paga? é gratuita. Você tira pelo site da Procuradoria, e aí você pode tirar tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, imóvel rural. Então, assim, todas essas certidões ficam disponíveis ali para a gente tirar. Por isso que, quando a gente fala de responsabilidade, como são documentos públicos, qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode solicitar uma matrícula se tiver a localização do imóvel ali, o endereço do imóvel, com as informações pessoais, né, o CPF e a identidade, nome, a gente consegue fazer, normalmente é o CPF que é utilizado, o requerimento dessas certidões. Então, a responsabilidade ali é de quem está transacionando um imóvel, está fazendo aquela transação, né? Eu encaminhei aqui no chat o link da PGFN, onde vocês podem tirar essas certidões. Doutora Rayane, depois teria como você disponibilizar para a gente esse material e também a decisão do STJ. E eu não sei se a decisão do STJ, né, que deu todo esse burburinho, e também a decisão não sei se, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você poderia também compartilhar conosco a decisão que você está trabalhando nela agora. Sim, ó, eu preparei um material e vou encaminhar para vocês, que é esse material que eu apresentei aqui. Nele eu coloquei os links de acesso das certidões. Então, todas essas certidões que eu falei aqui, no material tem um link que clicando vai ser direcionado para onde pode tirar. Um checklist também das certidões para fazer análise de risco e a decisão, as duas decisões, tanto a decisão nos embargos quanto essa decisão do STJ. Aí eu encaminho tudo para vocês, que aí quem tiver interesse, né, em ter acesso ao material, ao checklist e às decisões, aí fica concentrado com vocês, vocês podem encaminhar. Mas eu deixei tudo separadinho para poder enviar para vocês, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, doutora Rayane. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu posso falar? Oi, Pode? Bandeira, pode? Doutora Rayane, diante de tudo que foi explanado hoje, talvez seria prematuro dizer ou não que o imóvel que tem um único dono na matrícula talvez tenha um valor comercial maior do que um que tenha 20 transações a partir de 2005, ou não? Um valor maior, talvez não, mas uma segurança maior na transferência, sim, porque aí você não Um tem uma risco menor, né? risco, exato, porque o risco é menor, né? Então, você não vai precisar fazer análise de toda uma cadeia de vendas, você vai precisar fazer a análise daquela pessoa. Certo. Então, os honorários da advocacia são mais baratos? Estou brincando, doutor. É brincadeira. Ó, é o contrário, Menos os honorários trabalho, são né? mais caros quando a cadeia é muito grande. Pois é, exatamente. Obrigado, doutor. Não, Brincadeira, vai estar muito mais relaxado. imagina. Obrigado. Nada. Parabéns. Ricardo, você está aí? Oba, eu sim. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta. Bom, para os associados da BNI, além do material que a doutora Rayane prometeu disponibilizar, essa palestra está sendo gravada, então é possível revisar depois algum ponto que tenha ficado dúvida, alguma questão que ficou complexa de entender em tempo real. A gente vai disponibilizar para os associados depois no grupo de WhatsApp. Tá ótimo. Tá joia? Muito obrigado, doutora Rayane, de novo, né, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. E é isso, volte sempre. Haverão outros convites. E obrigado por todo mundo aí que está participando, que veio prestigiar hoje o Encontro BNI, aos colegas de sempre e aos novos colegas que apareceram hoje também. Vamos convidar vocês sempre que houver um encontro desse aberto a pessoas de fora da BNI também. E se tiverem curiosidade de saber como é ser associado, como é a bolsa, sem compromisso,
podem falar comigo ou com a pessoa que convidou vocês para esse encontro hoje, para o Cristiano, para o BNI Escritório, que é o WhatsApp que a gente usa às vezes para convidar pessoas que estiverem em outras palestras. Eu vou deixar aqui o meu contato no chat. Cadê? Aqui, pronto. Para todo mundo. E aí, quem quiser falar comigo, esse aqui é meu número de celular, só me dá um oi no WhatsApp. Tudo bem? Tá ótimo. Viu, Ricardo? Obrigado. E o seu nome, Samuel? Quem é O meu é você? Ricardo. Perdão. Ah, Ricardo, Perdão, o ok. meu tá como Desculpa, Ricardo. Beni, né? Porque Meu eu nome é perdi Ricardo. um momento, você falou o nome, alguém me chamou pelo nome, mas de fato eu realmente não tinha ouvido seu nome. Prazer, Ricardo. Acho que eu não falei, só me chamaram. Prazer. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo. E nos vemos aí no próximo encontro presencial online da BNI. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite Obrigada. a todos. Parabéns Boa pela noite a palestra. todos. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Rayane. Abraço. Boa noite. Obrigado. Boa noite.